Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Parlamentares realizam sessão plenária. Câmara aprova em segunda discussão o projeto que obriga condomínios a denunciarem casos de maus tratos e violência doméstica. INSS firma acordo com o Ministério Público Federal para reduzir filas. Portela reabre quadra com a tradicional feijoada. Nós criamos um grande protocolo, um protocolo próprio, seguindo as regras do Poder Municipal, as regras da vigilância sanitária. E eu acho que os portelenses entenderam esse momento. Não saia daí, a gente volta já. Segurança, economia e praticidade. O e-Título está cheio de novas funções e muito mais seguro. O usuário consegue resolver um montão de pendências sem sair de casa. Pode emitir certidões e consultar o local de votação. Também permite, no dia da eleição, justificar a ausência às urnas. E a sua foto vai voltar a aparecer no app. Olha que legal! Ah, e ele também ganhou uma central de notificações, que envia ao eleitor mensagens de combate à desinformação e também lembretes sobre o dia das eleições. Você pode baixar o e-Título pela App Store ou pelo Google Play. Não vai ficar sem o app, vai! A gente começa essa edição do Câmara Rio Notícias com as informações da sessão plenária desta terça-feira. Quem tem os detalhes é o repórter Renato Chapur. Vários projetos foram aprovados em segunda discussão. Entre eles, o que dispõe sobre um plano de emergência para a entrega de remédios aos doentes crônicos usuários das unidades municipais de saúde durante a pandemia do novo coronavírus. O parlamento também aprovou o projeto que obriga os condomínios a comunicarem à polícia os casos de violência doméstica e maus-tratos. Também aprovado o projeto que torna obrigatória a vacinação de cães e gatos contra a raiva no município do Rio. Os parlamentares aprovaram ainda a criação da política pública de prevenção da violência doméstica. O projeto também cria a Patrulha Maria da Penha. Também em segunda discussão foi aprovado o projeto que institui o programa de suporte psicológico e psiquiátrico para os funcionários públicos municipais que participam do combate à Covid-19. O projeto do Palco para a Sua Casa também foi aprovado em segunda discussão. O objetivo é estimular espetáculos culturais na cidade através de apresentações pela internet. Depois, o parlamento passou a votar projetos em primeira discussão. Entre os aprovados está o que regulamenta o passe livre universitário. O objetivo é dar transporte gratuito para estudantes de baixa renda. Os autores garantem que as empresas de ônibus não vão gastar mais por isso. Também foi aprovado em primeira discussão o projeto que torna obrigatória a coleta seletiva de lixo nos geradores extraordinários do município do Rio. Outro PL aprovado em primeira discussão trata da colocação de mesas e cadeiras nas calçadas de toda a cidade. As áreas destinadas à passagem de pedestres e de veículos deverão ser mantidas completamente desimpedidas. As entradas principais das edificações serão garantidas por uma faixa com largura mínima de 2 metros. Os acessos às garagens serão garantidos por uma faixa livre de meio metro para cada lado do vão de entrada. A sessão foi encerrada e uma nova convocada para as 15 horas da próxima quinta-feira. Agora vamos falar sobre eleição. Quem não conseguiu votar precisa justificar a ausência junto à Justiça Eleitoral. Mas atenção aos prazos e às possíveis punições. Aguarde. Algo deu errado. Tente mais tarde. Não foi possível completar a solicitação. Essas foram as frases mais lidas no último domingo por quem tentou justificar a ausência nas eleições. O aplicativo e-Título da Justiça Eleitoral ficou instável por causa de uma falha em um servidor, consequência de uma tentativa de invasão por hackers. Este servidor desligado, o servidor remanescente sofreu uma sobrecarga e apresentou instabilidade há 2, 3 dias atrás, os senhores acompanharam. E esse desligamento do primeiro servidor, em medida significativa, afetou
o desempenho ótimo do título. Como bom brasileiro que não desiste nunca, o Leandro tentou fazer a justificativa pelo celular durante todo o dia, até a bateria do aparelho acabar, mas teve que apelar para o bom e velho papel. Eu comecei de manhã já tentando fazer no aplicativo, né, com todos os dados ali na mão, e eu comecei, o celular estava carregado e fiquei tentando sem parar. Eu comecei com o celular com 90% de bateria, 95%, eu parei com 2%, eu já estava na praia, já tinha desistido e pensando que eu ia passar em algum lugar. Saindo da praia, eu passei numa sessão ali em Ipanema, no Cândido Mendes, e fiz a minha justificativa presencial, porque no aplicativo não deu certo. Dava erro atrás de erro o tempo todo. Mas por que tanta necessidade de justificar a ausência? Votar não é um direito? Sim, mas não só isso. Desde a redemocratização do país, comparecer a uma sessão eleitoral é uma obrigação prevista em lei para pessoas entre 18 e 70 anos. Quem, por algum motivo, não pôde ir, precisa explicar em até 60 dias depois da votação à Justiça Eleitoral, sob risco de penalidades. E não são poucas. O eleitor em dívida com as obrigações eleitorais fica impedido de tirar RG ou passaporte, de participar de concorrências públicas, de entrar no serviço público, de conseguir empréstimos em bancos, de se matricular em instituições de ensino. Mas calma, ainda dá tempo de ficar em dia com a Justiça Eleitoral. E o procedimento pode ser feito tanto no papel quanto pela internet. Na rede, as opções são o sistema Justifica, na página do Tribunal Superior Eleitoral e pelo aplicativo e-Título. Quem preferir usar os meios tradicionais pode imprimir o requerimento de justificativa pós-eleição e entregar preenchido em uma zona eleitoral. Os eleitores têm 60 dias a partir da data da votação para fazer o procedimento. Por conta da pandemia, os cartórios eleitorais foram orientados a aceitar a justificativa de ausência por Covid-19, mesmo sem atestado médico. É importante que o eleitor lembre que se ele tiver algum sintoma, ainda que um sintoma leve, uma febre, uma indisposição, ele não deverá comparecer ao local de votação. Ele depois apresentará a justificativa até 60 dias, e a Justiça Eleitoral está orientando os cartórios eleitorais, os juízes eleitorais, para que eles observem que se o eleitor apresentar como justificativa a indisposição, algum problema de saúde, ele, mesmo que ele não tenha um atestado médico, porque a orientação é que o eleitor, se ele tiver qualquer indisposição, se ele acordar gripado, com dor de garganta, algum tipo de sintoma que possa parecer uma gripe, mas possa ser a Covid, então que ele não compareça ao local de votação e mesmo que ele não tenha um atestado médico, ele poderá justificar essa ausência depois, até 60 dias depois do voto. E quem não votou no último dia 15 pode votar normalmente no próximo dia 29. Isso porque os turnos são considerados eleições independentes para a Justiça Eleitoral. Mas atenção, quem não justificar dentro do prazo paga multa, que varia de R$ 1,05 a R$ 3,51 por turno ausente. A Fiocruz iniciou testes com a BCG para combate ao novo coronavírus. A repórter Simone Braga tem os detalhes. Na segunda-feira, dia 16 de novembro, a Fundação Oswaldo Cruz deu início aos testes no Rio de Janeiro do estudo com a vacina BCG, que visa reduzir o impacto da Covid-19 em trabalhadores de saúde. Esta fase será coordenada pela pneumologista e pesquisadora da Fiocruz, Margarete Dalcomo. E o recrutamento dos voluntários será feito no Centro de Referência Professor Hélio Fraga, em Curicica, e no Centro de Estudo da Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana, no campus Fiocruz Manguinhos. Poderão participar do estudo trabalhadores da área da saúde, como enfermeiros, médicos, técnicos, fisioterapeutas, recepcionistas e porteiros maiores de 18 anos. Outros critérios para ser voluntário são não ter sido infectado pela Covid-19 e não estar participando de outro ensaio clínico. O interessado em ser voluntário pode se inscrever na página da Fiocruz. Segundo a pneumologista Margarete Dalcomo, o estudo já conta com 500 inscritos no Rio de Janeiro. Liderada no Brasil pela Fiocruz, a etapa da pesquisa no Rio de Janeiro terá 1.000 voluntários.
Antes de receber a vacina, os voluntários passarão por entrevista e testagem. Todos serão acompanhados pela equipe de pesquisa por até 1 ano, por meio de ligações telefônicas e videochamadas semanais. O projeto é liderado mundialmente por um pesquisador australiano. E com o início dos testes, o Brasil se junta à Austrália, Espanha, Reino Unido e Holanda. A médica Margarete Dalcomo informou também que os estudos já partem da fase 3, porque a BCG é uma vacina singular muito conhecida e usada há 50 anos em todos os recém-nascidos. Além disso, os estudos previamente realizados por outros motivos mostraram uma proteção para outras viroses respiratórias de grupos de população estudados, sobretudo na África. A BCG, utilizada para prevenir as formas graves de tuberculose na infância, também é reconhecida por gerar uma resposta imunológica ampla contra outras infecções. Estudos sugeriram que a BCG poderia oferecer proteção contra a Covid-19 por suscitar ação celular contra organismos como vírus e bactérias. Nenhum país tem resultados preliminares dos testes. O IBGE divulgou uma pesquisa sobre o aumento da obesidade no país. Os números impressionam. Jovens e adolescentes estão sofrendo com excesso de peso. Nos últimos 16 anos, o percentual de homens e mulheres acima do peso no Brasil mais que dobrou, informa o segundo volume da Pesquisa Nacional de Saúde 2019 do IBGE. Entre 2003 e o ano passado, a proporção de obesos na população com 20 anos de idade ou mais passou de 12,2% para 26,8%. A OMS aponta a obesidade como um dos mais graves problemas de saúde pública do mundo. De acordo com a Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica, 20% dos homens e 25% das mulheres fluminenses são obesos. A prevalência de obesidade, ela está cada vez aumentando mais, né? A pesquisa anterior tinha sido em 2014, se eu não me engano, ou 2013, e os números avançaram muito. A gente tem atualmente 60% da população adulta acima de 18 anos com sobrepeso ou obesidade no Brasil. Isso é um problema seríssimo, né? Porque a obesidade, ela é uma doença que carrega consigo várias outras doenças, né? Então, a chance do paciente com obesidade desenvolver outras doenças crônicas é maior do que da pessoa de peso normal. Pois é, e esses dados informam que a prevalência de obesidade e de pessoas acima do peso entre mulheres se manteve maior do que entre os homens. A que isso se deve? A gente já tinha esses dados com essa diferença e mundialmente é mais ou menos semelhante. O que acontece? Bom, primeiro fator que é importante, o marcador que se usa para avaliar é o peso e a altura e se faz o cálculo do índice de massa corporal. A gente pega o peso da pessoa em quilos e divide pela altura em metros ao quadrado. Esse número, ele é igual às tabelas que nos colocam em sobrepeso, obesidade, os graus variados de obesidade é igual para homens e mulheres. Só que nós sabemos que o homem tem mais massa muscular, mais massa óssea, então estes valores na mulher, eles representam um percentual de gordura ainda maior, né? E daí entram vários fatores, né, Mariana? Fatores culturais, fatores de realmente qual é a faixa etária que a gente vê estourar esses números, né? Principalmente a partir dos 30 anos de idade e ainda pior no caso das mulheres após a menopausa. Porque daí nós vamos ter modificações hormonais associadas, então no momento que o nível de hormônio feminino cai, a mulher começa a mudar o formato do corpo, a gente tem um depósito de gordura mais na região abdominal, diminui um pouco a gordura periférica, de coxa, quadril, e aumenta a prevalência nas mulheres de doenças cardiovasculares, infarto, etc. Então, é um fator que contribui bastante. E a gente sabe também que, por ter uma massa magra menor, a mulher tem mais dificuldade de emagrecer do que o homem. A queima calórica é menor e tudo mais. Então, a gente tem agora, atualmente, 62,6% da população feminina com sobrepeso ou obesidade no Brasil. É um absurdo, né? É uma maioria muito grande.
e 57,5% dos homens. E na pesquisa, na PNS, também saiu dados sobre adolescentes, que também nos deixam bastante preocupados. É uma faixa de idade que está aumentando muito a prevalência também. Isso que eu ia perguntar, as notícias não são nada animadoras, porque apesar de esse dado ser muito alarmante acima dos 20 anos, a partir dos 20 anos, a obesidade ela tem aumentado em praticamente todas as faixas etárias, isso inclui crianças e adolescentes. Sem dúvida. Na pesquisa do IBGE não foi incluído crianças, eles incluíram um grupo de adolescentes de 15 a 17 anos. Então, a maioria já, assim, em faixa avançada de puberdade, né? E os dados nos adolescentes mostram uma prevalência de quase 20%, 19,4% de sobrepeso nessa faixa etária e 6,7% de obesidade. E é muito difícil uma criança, um adolescente obeso, tornar-se um adulto de peso normal sem alguma intervenção, né? Então, assim, não, quando crescer vai melhorar, né? A gente ouve às vezes isso no consultório, o pai ou a mãe dizendo, não, ele está gordinho agora, mas quando fizer o estirão de crescimento isso equilibra. Não, se não houver uma mudança de hábito, se não houver um incentivo grande à atividade física, uma adequação da família toda, porque não se trata criança e adolescente isoladamente, né? Ele não pode isso, não pode aquilo, mas o resto da família pode, né? Então, tu tem que colocar a família inteira junto. É muito provável que essas crianças e adolescentes sigam sendo obesos e aumentem ainda mais o percentual de excesso de peso na idade adulta. E você vai assistir no próximo bloco. Após quase 8 meses fechada, a Portela, maior campeã do carnaval, volta com sua programação normal. Viu alguma situação proibida relacionada à propaganda eleitoral? É só contar tudo para ele. Pardal é o nome do aplicativo de celular que vai receber as denúncias e colocar a boca no trombone para que as eleições sejam limpas. Com foto e um texto explicando a situação, você ajuda a combater o que está errado. Baixe agora no seu celular o aplicativo Pardal e faça parte do nosso time. Como um bom passarinho, o Pardal não vai ficar de bico calado. O Instituto Nacional do Seguro Social firmou uma parceria com o Ministério Público Federal para zerar a fila de espera por benefícios. Quem tem as informações é a repórter Luciana Cabizieri. A decisão é fruto de várias ações que vêm sendo realizadas pelo INSS e o Ministério Público Federal para acelerar o tempo de espera para que o cidadão tenha acesso aos seus benefícios garantidos por lei. Depois que o acordo para fixar novos prazos para análises e concessões de benefícios for homologado pelo Supremo Tribunal Federal, 6 meses será o tempo estabelecido para que a nova regra passe a valer. O INSS terá, por exemplo, 45 dias para finalizar a análise da solicitação do auxílio-doença, 60 dias para a suspensão de pensão por morte e 30 dias para analisar o pedido de salário-maternidade. Durante esse período, o INSS e a Subsecretaria de Perícia Médica Federal terão que se adaptar para atender a demanda dentro dos novos prazos de espera determinados. Mas é importante destacar que os novos prazos não valerão para a realização da perícia médica e da avaliação social que continuam suspensos por conta das medidas de segurança adotadas por causa da pandemia do coronavírus. O futuro do carnaval do ano que vem ainda segue indefinido por causa da pandemia do novo coronavírus. A Aliesa segue se reunindo com as escolas de samba e com as autoridades da área de saúde para tentar definir um calendário. Embora os desfiles estejam condicionados à presença da vacina contra a Covid-19, na última reunião, realizada no dia 16 desse mês, foi indicada a primeira quinzena de julho de 2021, mais precisamente entre os dias 8 e 11 de julho, para a apresentação das agremiações. A ideia da Aliesa, em conjunto com as escolas de samba, é articular uma data compatível com outras capitais, como São Paulo e Salvador. Para que isso ocorra, além da vacina contra a Covid-19, há a possibilidade da criação de um projeto que transforme os dias do desfile
em feriado nacional. Nós estamos trabalhando para poder ver as condições básicas para conseguir realizar o evento em julho. Então, a nossa expectativa hoje é continuar em reunião permanente, já sabendo da vontade da escola de reafirmando que pretende fazer o espetáculo em julho. Se tivermos vacina e imunização em julho, as escolas estão prontas para poder iniciar os seus trabalhos, buscar soluções e já estão fazendo isso. Agora a gente vai caminhar com os outros passos, buscar a escolha de samba, fazer a sequência nossa normal, obviamente no tempo certo também realizar sorteio, fazer coisas que são inerentes ao nosso regulamento. A gente continua falando sobre carnaval. Quem trabalha ou frequenta os barracões das escolas de samba já dá para reparar uma mudança. Nesse último mês, a Prefeitura autorizou a reabertura das quadras. O repórter Renato Chapot conversou com Fábio Pavão, vice-presidente da Portela. A maior campeã do carnaval recebeu o público com a tradicional feijoada. Foram 8 meses de silêncio na quadra da Portela, que recebia, até março, a famosa feijoada dos sábados, uma tradição nas quadras de outras escolas também. Seguindo as novas regras sanitárias, os portões foram reabertos. De acordo com as normas, as escolas só podem receber metade da capacidade máxima da quadra, que no caso da Portela é de 4.000 pessoas. Cerca de 1.300 compareceram na volta da feijoada. Nós distribuímos as mesas, na verdade espalhamos as mesas pelas áreas antes ocupadas pela pista, né, onde ficava a aglomeração de pessoas, todo mundo em pé, reunido. E o sambista gosta disso, gosta de se reunir, gosta de se abraçar, e que nesse momento é impossível, né, em prol da segurança sanitária. Nós criamos um grande protocolo, um protocolo próprio, seguindo as regras do Poder Municipal, as regras da vigilância sanitária, e eu acho que os portelenses entenderam esse momento. Os mais idosos, os nossos mais velhos, não compareceram, eles desaconselhou a presença deles, né? Eles precisavam se preservar nesse momento. A velha guarda, que é importante, sempre faz o show principal nas nossas feijoadas, vai ficar para depois, não foi poupada nesse momento. Crianças não foi permitida entrada, porque assim como uma escola, crianças são transmissores assintomáticos, né? Podem ser, então a orientação da Secretaria Municipal é que as crianças não pudessem participar. Então, seguindo todas as regras de restrições, nós reabrimos a quadra, e eu acho que o resultado foi bem positivo. Nós nos organizamos bastante, vários segmentos da escola se organizaram para criar o protocolo, para colocá-lo em prática, fazer a execução de forma da melhor forma possível. Espalhamos pontos de higienização pela quadra, e eu acho que funcionou muito bem. O saldo foi positivo pela escola, pelo menos. As pessoas iam se servir ou eram servidas na mesa? Pelo protocolo agora, o garçom tem que ir até a mesa, pegar o pedido e depois levar para o cliente, né? Isso é muito importante, porque eu acho que mais importante do que mudar o espaço físico é a mudança cultural que as pessoas têm que compreender nesse momento. O sambista, como eu disse, tem o hábito de se abraçar, de estar junto, e tem o hábito também de ir lá no bar, pegar sua cerveja, beber ali no grupo de amigos juntos. Faz parte da convivência de uma quadra de escola de samba. Mas, nesse momento, essa mudança cultural ela é importante. Então, a bebida, o garçom pegava, servia o cliente também na mesa. Os bares da escola, que geralmente ficam lotados, de gente aglomerada, pegando cerveja, estavam isolados. Só era possível ter acesso, tanto a comida quanto a bebida, via o garçom entregando na mesa. Com isso, a gente conseguiu evitar a aglomeração, um dos pontos, né, que mais tem reunião de pessoas, que é o bar. Quantas pessoas em cada mesa? 4 pessoas por mesa. Tá? Nós espalhamos, eu não saberia de cabeça agora de dizer quantas mesas a gente utilizou, mas nós espalhamos as mesas com um distanciamento de 2 metros cada uma. Além disso, nós vendemos os camarotes, que com 8 lugares, geralmente são 12 lugares no camarote, nós vendemos para 8 pessoas apenas, tudo para reduzir a quantidade de pessoas próximas, né? Criamos regras também para o fluxo de pessoas, né? Para evitar que elas se aglomerem. Filas, por exemplo, tem que ter um distanciamento de 2 metros. Fizemos um controle no banheiro, por exemplo, para que não haja aglomeração dentro do banheiro. Ou seja, tudo aquilo que para o sambista, para o frequentador de uma quadra de escola de samba é normal, que é aglomeração, a gente teve que pensar bastante em cima do protocolo
dos protocolos das autoridades públicas, da vigilância sanitária, para que a gente possa adequar a quadra a essa nova realidade. A Portela já tem um enredo, mas ainda não escolheu o samba para o próximo carnaval. Ninguém sabe o que pode acontecer, se vai haver ou não desfile no ano que vem. Tudo vai depender da aprovação de uma vacina contra o novo coronavírus e a consequente imunização da população. Mas a direção da escola acredita que desfilar no segundo semestre de 2021 pode comprometer o carnaval de 2022. Se a gente for pensar também no carnaval muito para frente, a gente vai começar a complicar também o carnaval de 2022. Porque se for até maio, eu pessoalmente acredito que até maio, né, a gente consiga realizar um carnaval bom em 2021 e depois preparar o 2022. Agora, se a gente for jogar para agosto, já começa a complicar também o carnaval de 2022. A gente vai ter não um, mas dois carnavais problemáticos, né? Então, acredito que até junho ou no início de julho é possível a gente fazer o carnaval e depois preparar o outro para início de março de 2022, que é quando é pelo calendário a data do carnaval daquele ano. Então, a gente tem que analisar direitinho, de acordo com o calendário também de 2022, se é possível fazer ou não em agosto, em setembro. Eu acho que para você fazer o carnaval de 2022 fica meio complicado fazer um carnaval grande, importante, em agosto ou julho, por isso em setembro. Por isso eu falei, talvez, se for o caso, se a vacina se estender mais alguns meses sem uma definição, a gente faça uma festa simbólica. Mas isso aí, eu falo com o vice-presidente da Portela, mas falo como pessoa, né, como cidadão. É uma decisão da Liga Independente da Escola de Samba e das autoridades públicas, naturalmente. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe a nossa programação nas redes sociais. A Rio TV Câmara está no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Obrigado pela companhia.